Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula do nosso curso de contabilidade. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Vamos continuar aqui então falando um pouquinho sobre os tributos, tá? A questão 29 que está aí na tela, ela nos diz o seguinte: na compra de mercadorias pelo sistema de inventário permanente, devem-se lançar estoque de mercadorias e ICMS a recolher a débito e, em contrapartida, fornecedores ou caixa a crédito, beleza? É uma questão do ano de 2020. E o que você precisa saber aqui? Você precisa conhecer um pouquinho, despreza essa parte do sistema de inventário, né? E o que eu quero que você saiba aqui é sobre o lançamento quando nós temos tributos recuperáveis. Geralmente, quando você compra uma mercadoria, matéria-prima com tributos recuperáveis, você vai abrir 3 razonetes, tá? E esses razonetes, eles vão ser o seguinte. O primeiro razonete, você vai ter aqui a conta mercadorias, ou conta estoques, ou o que quer que seja a designação. Isso aqui fica classificado no ativo, beleza? E quando você tem tributo a recuperar, você vai abrir um razonete aqui, tributo a recuperar. Pode ser ICMS, pode ser IPI, pode ser PIS/COFINS e assim por diante. Então a conta mercadorias você lança aqui a débito, a conta tributo a recuperar você também lança aqui a débito, lembrando que isso aqui é um direito que fica classificado no ativo. Isso aqui é um bem que fica classificado também no ativo, beleza? E aí, a contrapartida que você tem aqui, ou é a conta caixa, se você pagar isso à vista, ou é a conta fornecedores, geralmente, caso você pague a prazo, e aqui vai ser a contrapartida credora, tá? Então, na compra de mercadoria pelo sistema de inventário permanente, deve-se lançar estoque de mercadorias e ICMS a recolher a débito? Não, ICMS a recuperar. Tá? Em contrapartida, fornecedores ou caixa. Portanto, esse item ele está errado. Mais uma questãozinha, questão 30, que nos diz o seguinte. Olha lá na tela. A questão 30, ela fala: em uma compra de mercadorias para a composição dos estoques da entidade que utiliza inventário permanente, o lançamento do imposto de circulação de mercadorias e serviços ICMS deve ser feito em uma conta de natureza credora no ativo, devedora no ativo, credora no passivo, devedora do passivo, devedora no resultado. Aqui é a mesma coisa que eu já disse a vocês. Você está comprando mercadorias, você vai lançar débito, estoques no ativo, débito, tributo a recuperar no ativo, e aqui o crédito, conta caixa, ativo também, beleza? Portanto, o lançamento do ICMS é feito em uma conta devedora no ativo. Só para explicar rapidamente para vocês, o sistema de inventário permanente é aquela quando a empresa ela faz o controle das mercadorias que ela está comprando e vendendo, operação a operação, tá? E o sistema de inventário periódico é aquele em que a empresa ela faz o controle das mercadorias a cada período, a cada ano, a cada trimestre. É quando você vê um supermercado, uma loja, etc., que está fechado para balanço. Fechado para balanço não significa que ela está fazendo balanço patrimonial, significa que ela está fazendo o inventário ali da conta mercadorias, tá bom? Beleza, agora vamos avançar um pouquinho e falar sobre o que você precisa saber do IPI, do ICMS, do PIS/COFINS, tá? O que eu quero que você saiba aqui é o seguinte: geralmente, o que mais aparece em prova é o ICMS, PIS/COFINS também. Mas vamos falar um pouquinho sobre o IPI. O que você precisa saber sobre o IPI? O IPI ele é um tributo de natureza federal.
ou seja, ele é de competência da União. O IPI, ele é recuperável, né? Ele é recuperável para as empresas industriais. Então, o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Quando você está industrializando, você pode recuperar o valor do IPI, tá? E é importante que você saiba também que o IPI ele é um tributo por fora. O que significa ser um tributo por fora? Significa o seguinte: se você fixou o preço em R$100 e tem 10% de IPI, por exemplo, o valor total da nota fiscal é de 110. Por quê? Porque o IPI ele é um tributo por fora. Ele não está incluso no preço da mercadoria. Agora, isso aqui é o principal ponto que você precisa saber. Vamos falar um pouquinho sobre o ICMS. O ICMS é um tributo de competência estadual. Beleza? Geralmente, o ICMS ele é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. Geralmente é venda de mercadorias. Ele é recuperável, geralmente, ou seja, você vai abrir a conta ICMS a recuperar quando nós estamos adquirindo mercadorias para revenda e nos casos de industrialização. O ICMS ele é um tributo por dentro. Tá? O que significa ser um tributo por dentro? Tributo por dentro significa o seguinte: se você fixou o preço de venda no valor de 100, o ICMS está aqui dentro já. Tá? O ICMS já está aqui dentro. Você não vai somar por fora. Então, por exemplo, você fixou o preço de 100. Beleza. Então, se tem ICMS, já está dentro do 100. Agora, diferentemente, acontece com o IPI. Se você fixou o preço de 100 e tem IPI de 10%, o valor total da nota fiscal é 110. Por isso, você tem que ficar de olho sempre, em provas, nas expressões seguintes: preço e valor da nota fiscal. Por quê? Porque geralmente preço inclui os tributos por dentro, mas não inclui por fora. Agora, quando a gente está falando do valor da nota fiscal, como a nota fiscal já tem que vir com toda a carga tributária, o valor da nota fiscal geralmente inclui todos os tributos. Sejam eles por dentro ou por fora, tá? Então, preço é uma coisa, preço geralmente já tem os tributos por dentro, mas não tem o IPI que é por fora, e valor da nota fiscal é outro. O valor da nota fiscal já geralmente engloba tudo. Além disso, você tem também PIS e COFINS. Tá? PIS e COFINS são contribuições para a Seguridade Social. Tá? São contribuições de competência da União. Tá? Não são impostos, são contribuições. É outra espécie tributária. E elas financiam a Seguridade Social. Previdência, assistência social, etc. Beleza? Saúde. Então, PIS e COFINS são tributos também por dentro.
você não precisa decorar quando o PIS/COFINS vai ser ou não recuperável, porque são hipóteses bastante esparsas previstas na legislação. O que você precisa saber é que quando a questão falar que o PIS/COFINS é cumulativo, isso significa que você não recupera, ou seja, ele vai ficar dentro do custo da mercadoria. Agora, quando falar que o PIS/COFINS é não cumulativo, isso significa dizer que ele é recuperável, beleza? E nós temos ainda um outro tributo, esses são os tributos sobre venda ou sobre faturamento, tá? São aqueles tributos que aparecem lá na parte de cima da DRE. Nós temos também o ISS. O ISS é um imposto de competência municipal que incide sobre a prestação de serviço de qualquer natureza, tá? Então o ISS também é um tributo por dentro, pouquíssimo explorado em provas. Beleza? É isso aqui o que você precisa saber, um resumo aí sobre essa parte dos tributos. Vamos ver como é que nós temos questões sobre isso em prova. A primeira questão, essa questão ela nos diz o seguinte, ó, questão 31. A questão nos diz: uma indústria adquiriu matéria-prima com 220 mil de preço de nota fiscal e pagou 6 mil pelo frete desse produto à transportadora. Nessa negociação estão presentes as seguintes alíquotas: IPI 10%, ICMS 20%, PIS não cumulativo 1,65% e COFINS não cumulativo 7,6%. Nessa situação, o valor a ser registrado no ativo para a matéria-prima é igual a... Então, a primeira coisa para você poder resolver essa questão é você saber do que se trata. Vejam que a questão nos diz que é uma indústria que adquiriu matéria-prima. Beleza? Então é uma indústria que adquiriu matéria-prima. Você vai falar, olha, já que ele já está falando tudo que incide, aí você já vai pensar logo que o IPI é recuperável, porque você está industrializando. Outro detalhe é que a questão fala que 220 mil é o preço na nota fiscal, tá? Ou seja, esse aqui é o total que foi pago. Como esse aqui é o total que foi pago, é o preço da nota fiscal, a nota fiscal já contempla tudo. Contempla tanto os tributos que são por dentro, como os tributos que são por fora. Beleza? Agora, o que você precisa lembrar é o seguinte, que o IPI ele é um tributo por fora. Funciona da seguinte forma. Você tem aqui o preço que foi fixado, vamos chamar de X. Né? E aqui, por fora, você vai ter o IPI. Que, nesse caso, é 10% desse valor de X. Tá? Então, quando você pegar, somar o IPI, que é por fora, com o preço aqui que você fixou de X, você vai ter um total de 220 mil. Beleza? Lembrando que o IPI é por fora. Então, quando ele é fixado, ele é por fora. Primeiro você fixa o preço e depois você vai incidir o IPI. E o que você tem aqui, portanto? Ó, 10% é 0,1, X mais X, que é o preço, é igual a 220 mil. Logo, 1,1x, né, somando aqui 0,1 mais x, é igual a 220 mil. Logo, o meu preço
X, ele é 200 mil. Beleza? Por que que isso é importante? Porque os outros tributos, eles não vão incidir sobre 220 mil. Eles incidem sobre o preço X. Como é que vai ficar, então, a nossa situação? Fica da seguinte forma. Você tem aqui o IPI por fora. Vejam. O IPI, portanto, é 20 mil, né? Porque é 10% do valor do preço. Aí você tem aqui o preço de compra, que é 200. Tá? Então, o IPI por fora, mais o preço, 220 mil. Vai dar 220 mil aqui, o preço da nota fiscal. Agora, a gente tem que tirar os tributos que são tributos por dentro. E como que a gente vai fazer isso? Ora, o ICMS ele é recuperável no caso de industrialização, 20% de 200 mil. Dá 40 mil. O PIS é 1,65 de 200 mil, que vai dar 3.300. E a COFINS, 7,6%, vai dar aqui 15.200, beleza? Então você vai pegar o quê? O preço e vai tirar tudo isso daqui. Você vai encontrar um valor de um valor líquido dos tributos de 141.500. Só que ainda falta uma coisa. Eu disse a vocês lá no começo das nossas aulas que o frete ele integra o custo da mercadoria. Portanto, você tem que somar o frete no valor de 6 mil, encontrando assim o custo do estoque no valor de 147.500, gabarito letra C, tá? Não é uma questão fácil, mas é uma questão boa para vocês treinarem. Próxima, questão 32. A questão diz o seguinte: determinado estabelecimento comercial, equiparado à indústria para fins de IPI, adotou o controle de estoques por meio do inventário permanente e verificou em dado período as transações com mercadorias apresentadas na tabela a seguir. Essa tem a série de valor de aquisição, IPI sobre compra, ICMS sobre compra, frete e seguro, ICMS sobre frete. Considerando que o estoque de mercadoria do estabelecimento para revenda tenha sido de 280 no início do período e 50 mil, é correto afirmar que o custo da mercadoria vendida foi. Então a questão ela quer saber o custo da mercadoria vendida. Então vejam que o estabelecimento ele é equiparado à indústria. Isso significa que o IPI é recuperável, tá? Agora vejam o seguinte, o que acontece? A questão fala que o valor de aquisição constante da nota fiscal é de 3 milhões. O que isso significa dizer? Significa dizer que o valor constante da nota fiscal, ou seja, eu já falei para vocês que o valor da nota fiscal, ele já engloba tudo. Então, o que seria correto aqui é o seguinte, valor da nota fiscal R$3 milhões. Tá? Aí você vai fazer o quê? Como é uma equiparada à indústria, o IPI é recuperável. 300 mil. Além disso, o ICMS também é recuperável, porque você está circulando mercadoria. 540 mil.
Frete e seguro sobre compra, você tem que somar, porque eles compõem o custo do ativo. 20 mil. E o ICMS sobre frete, você tem que subtrair. 2 mil. Quando você fizer isso, você vai encontrar o valor das compras líquidas. Que vai dar 2 milhões 178 mil. Agora é só usar a equação para achar o CMV. É igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. CMV é igual a estoque inicial. A questão falou que o estoque inicial é 280 e o final é 50 mil. Compras líquidas, 278. Estoque final, 50 mil. Logo, o CMV dá 2 milhões 408 mil, tá? Então, seria inferior a 2 milhões e 500. Só que a banca, ela não considerou esse gabarito, beleza? A banca, ela considerou o gabarito letra B. Infelizmente, parece que ela considerou o valor das aquisições não sendo o valor cheio aí, né, com a questão do IPI. Enfim, a banca vacilou, porque quando você fala valor da nota fiscal, isso significa que é o valor já com tudo, né? Então, assim, a banca vacilou feio nessa questão, ela deu o gabarito letra B, mas o correto seria letra A, tá bom? Vamos embora, próxima questão, questão 33. Questão 33 diz o seguinte: uma empresa adquiriu 220 mil de materiais para produção, sendo recuperáveis 20 mil de IPI e 24 mil de ICMS. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a respeito do tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições. O lançamento contábil a ser realizado na data de aquisição dos materiais deverá ser o seguinte: estoque de matéria-prima, 176, IPI a recuperar 20, ICMS a recuperar 24 e fornecedores 20. Tá? Então, os 220 mil aqui é o preço de aquisição. Cadê? Ela adquiriu 220 mil reais de materiais para produção. O que acontece? Esse valor aqui é o valor que ela pagou. Como esse valor é o valor pago, ele já engloba tanto o preço de aquisição, como o ICMS, como o IPI, tá? Então ela adquiriu 220 mil de materiais para produção, sendo recuperáveis 20 mil de IPI e 24 mil de ICMS. Então quando ela fala que ela adquiriu 220 mil, está falando que esse é o valor pago. Ou seja, você pagou 220 mil já com todos esses gastos aí embutidos. Logo, o que você vai fazer? Como que você vai saber? Ora, como todos os tributos são recuperáveis, eles vão ficar destacados na conta IPI a recuperar e na conta ICMS a recuperar. Você vai pegar 220, vai tirar 20 mil de IPI, vai tirar 24 mil de ICMS. Vai sobrar 176 mil, que é o estoque de matéria-prima, beleza? E como ela adquiriu, não fala, né, se foi a prazo, se foi à vista, mas aqui como foi dado fornecedores, você vai aceitar a conta fornecedores. Logo, esse item, ele está correto. Beleza? Questão 34, que nos diz o seguinte: uma empresa comercial adquiriu à vista mercadorias para revenda por 1.200.000.
Nesse valor estavam embutidos 155 mil de ICMS e 200 mil de IPI, mais o gasto adicional de R$1.000 com frete e seguro de transporte de mercadorias adquiridas. Nessa situação, o custo de aquisição dessas mercadorias foi inferior a R$1 milhão. Vejam, portanto, que ela adquiriu mercadorias por R$1.200.000. O valor de aquisição é R$1.200.000. Tá? Vejam que essas mercadorias são para revenda. Pessoal, se a mercadoria é para revenda, o ICMS é recuperável? Sim, porque você está revendendo. Circulação de mercadoria é fato gerador do ICMS. Então o ICMS é recuperável, você vai ter que tirar isso do custo da mercadoria. Só que, neste valor estavam embutidos 155 de ICMS e 200 mil de IPI. Você está fabricando ou revendendo na situação dessa questão? Você está revendendo. Como você está revendendo, o IPI não é recuperável. E quando um tributo não é recuperável, ele fica incluso no custo do estoque. Ele fica embutido no custo do estoque. Tá? Como ele já estava embutido e ele vai ter que continuar embutido, você não faz nada, você não soma nem subtrai o valor do IPI. Ele já está ali dentro, ele vai ter que ficar dessa forma porque ele não é recuperável. Além disso, já tem R$1.000 aí também que está dentro, né, desse valor de frete e seguro. Como já está incluso, você não vai somar, não vai subtrair nada, porque já está incluso, tá bom? Logo, quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um valor de aquisição, que é o valor que vai ser lançado no estoque lá no seu ativo. De R$1.045.000. Então, o custo de aquisição é inferior a R$1 milhão? Errado, é superior a R$1 milhão. Tá? Questão 35, questão que diz o seguinte. Em 16/10/2012, a companhia XYZ adquiriu mercadorias para revenda no valor de 20 mil. Nesse preço estão inclusos os valores do IPI e do ICMS, que foram 2.000 e 3.600, respectivamente. Ela teve que arcar ainda com os seguintes gastos relacionados às mercadorias adquiridas: juros cobrados pelo fornecedor já embutido no preço, pelo fato de ter optado por pagar a mercadoria a prazo no valor de 1.000. Frete para recebimento da mercadoria no valor de 500 e gasto com propaganda no valor de 1.500. Com base nesses dados, conclui-se que o custo de aquisição foi de... Então vejam que nesse caso, o custo de aquisição das mercadorias, o valor de aquisição é de 20 mil. Tá? Como é mercadoria para revenda, o ICMS ele é recuperável, mas o IPI não. Então, como o ICMS é recuperável, você vai subtrair ICMS 3.600, tá? O ICMS é recuperável, o IPI não, porque não é um processo de industrialização, é um processo de mercadoria para revenda. Então, o IPI ele vai ficar dentro do custo ali, tá? Vejam que a questão fala, nesse preço estão inclusos o IPI e o ICMS. Além disso, você tem gasto com juros. Só que o estoque ele é reconhecido pelo valor à vista. Logo, os juros ele tem que ser subtraído aqui também. Porque o estoque ele fica contabilizado pelo valor à vista. E o frete ele é somado. Porque eu já disse a vocês
que o frete sobre compra, ele integra o custo do estoque, tá? Os juros, você tem que anotar que os juros eles vão ser subtraídos porque o estoque ele fica contabilizado pelo valor à vista. Eu vou explicar isso para vocês no nosso próximo bloco aqui desse conteúdo. Quando você somar isso aqui, portanto, você vai encontrar um custo de aquisição no valor de 15.900, gabarito letra E, beleza? Então assim encerramos mais um bloco aqui da nossa disciplina e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.